Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo da semana passada, que eu falei um pouquinho de conteúdo, onde eu conversei com vocês sobre a modulação dos efeitos das decisões do STF, eu comentei com vocês algumas coisas que gerou algumas dúvidas, o pessoal ainda quis aprofundar alguma coisa a mais aí, e aí eu resolvi aprofundar com vocês também, abrir essa discussão acerca do STF, né? Até para a gente entender um pouquinho, principalmente as provas do CESP. Quem faz prova do CESP na parte jurídica, principalmente as advocacias públicas de AGU, ele cobra bem pesado a parte de direito constitucional e muitas questões que estariam num nível um pouquinho acima, que são trabalhadas em pós-graduações, em mestrados, hoje até estão sendo trabalhadas também, cobradas em concurso, né? Eu já vi prova do CESP que cobrou o entendimento mais aprofundado do caso de 1803, do primeiro controle de constitucionalidade, do caso Marshall. Eu já vi também cobrança de um precedente interessante que teve, se não me engano, foi em 1937, do Dred Scott, que era sobre a questão do racismo. Foi quando uma decisão muito distoante da Suprema Corte Americana, que considerou o negro como propriedade em função da quinta emenda, que não pode tirar o direito de propriedade da pessoa sem um devido processo legal. A Corte Constitucional Americana, ela acabou não dando direito de liberdade a um escravo que estava postulando isso na Corte Constitucional Americana. Então, para entender um pouquinho algumas coisas assim que podem cair na sua prova de concurso, quem faz concursos mais aprofundados, ou até mesmo para você entender um pouquinho mais como é que funciona as cortes constitucionais e ter um pouquinho mais de entendimento na questão do STF, aí, saber quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos que a gente tem, para a gente entender um pouquinho mais. Então, para isso a gente tem que se situar que existem dois tipos de cortes constitucionais, né? A Corte Constitucional do Direito Romano-Germânico, que é a Corte Constitucional, que é um tribunal constitucional, que é o que ocorre na Europa. E nesses tribunais constitucionais, se a gente olhar bem, vai ver, né? Basta olhar, por exemplo, se você não sabe nenhuma outra língua, você sabe a língua portuguesa. Então, se você tiver a curiosidade de buscar lá na Constituição portuguesa, você vai ver que o Tribunal Constitucional Português ele não está elencado no Poder Judiciário, tal qual o Brasil fez. Ele está fora do Poder Judiciário. Então, na Alemanha é assim, né? Na Espanha é assim. Então, esses tribunais constitucionais são cortes supralegais, né? Seria supralegais, a lei, o que for acima da lei, discussões acima da lei. E não é qualquer discussão, não. São questões que têm uma série de requisitos para chegar à discussão ali. Como seria no Brasil? O Brasil até tem uma série de requisitos para que a discussão chegue nas instâncias, que não seria nenhuma instância, né? Seria, lá na Europa, é como se fosse um outro poder, né? O poder que está fora do Poder Judiciário, tem uma autonomia própria, tem orçamento próprio, então dá para dizer que é um outro poder. Então nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e acima deles estaria os tribunais constitucionais. Que aí também, por isso que os tribunais constitucionais na Europa, o europeu entende muito bem, ele entende muito bem que a formação de um magistrado constitucional de um tribunal, um ministro no caso, no Brasil é chamado de ministro, que a formação dele não pode se dar pela via eleita, não pode, porque essa é uma via própria para um mandato de chefe de executivo ou um mandato de legislativo, ou que seja pela via de carreira, né, como é na magistratura. Por quê? Porque ele não está dentro da magistratura, ele é diferente, ele é uma corte muito mais política. Por isso que as modulações dos efeitos que a gente traz, né, aqueles efeitos prospectivos dali para frente, são vindos dessa ideia de uma corte política extrajudiciário, supralegal e que está fora como se fosse um poder autônomo.
Então todas essas características conferidas às cortes constitucionais fazem com que o europeu entenda muito bem que a escolha tem que ser por um consenso, ou seja, é escolhido por um primeiro-ministro, por um presidente, depende da Constituição, né? Mas em regra é escolhido pelo mandatário do Poder Executivo e passa pelo crivo, né? Realmente um crivo e não uma proforma, passa por um crivo do Poder Legislativo. Então assim forma-se um corpo político, essencialmente, com características políticas, porque e é muito fácil de contemplar isso, porque eles vão agir na lei, né? Então eles vão lá tirar uma lei do ordenamento. E essa ação, onde é que vem a lei? O que é a lei? A lei é um ato de vontade, né? É um comando geral e abstrato oriundo de um ato de vontade. Então uma definição de lei muito boa, que é a definição que eu fazia com que os meus alunos aprendessem, decorassem, né? Primeiro a gente decora, né? Eu não tenho nada contra a decoração, muito pelo contrário, eu tenho até curso de memorização, porque afinal de contas, todas as nossas bases de fundamento, uma hora ela chega numa associação, numa decoreba, né? A gente hoje faz contas, quem é matemático só faz contas complexas porque um dia decorou a tabuada, né? E a gente só faz, eu só hoje consigo ter uma visão boa de tudo isso porque um dia eu decorei uma definição que me pautou para um monte que me salvou até em segundas fases de concurso, sim senhores. Por quê? Porque se eu sei, primeiro eu decorei, depois eu aprendi, depois eu entendi. E aí no momento que eu entendi eu posso transmitir para vocês, né? Como posso também desdobrar para poder acertar uma questão mais complexa. Então o que seria a lei? A lei é um ato, primeiro lá, vamos lá, um comando, porque a lei é um comando, passando um avião aqui, um helicóptero, lá sei eu, é um comando e ele deixa passar aí, né? Ele é geral e abstrato, ou seja, ele serve para todos e trata numa abstração, não num caso concreto. Então, um comando geral e abstrato, oriundo de um ato de vontade. Por quê? Porque a lei realmente é oriunda de um ato de vontade. A lei vem do parlamento. Então, como é um ato de vontade, né? O que é um ato de vontade? É um ato que eu decido entre o sim e o não. No caso, não eu, mas um congresso. Nunca tem helicóptero aqui, pô. Só para atrapalhar o vídeo. Se eu decido entre um ato de vontade, entre o sim e o não, né? No final lá, quando se vota o parlamentar. Se eu decido pela minha consciência entre o sim e o não, é um ato de vontade e ele se torna um ato político. Então aquele tribunal que é concebido na Europa para fazer com que esse ato de vontade respeite um ato maior, que é a Constituição, e lembra que eu falei lá no vídeo da modulação dos efeitos, isso aí só foi muito trabalhado e só caiu a ficha mesmo no pós-guerra, porque o nazismo fez aquelas atrocidades dentro da lei, foi uma emenda legal, uma brecha da lei para fazer campo de concentração, para fazer toda a questão racial que envolveu os judeus, né? Ou seja, como é que uma coisa que é formalmente dentro da lei tem um escopo um objetivo tão horroroso como é a questão racial, a questão do genocídio, etc. Então se viu a necessidade de uma interferência muito mais, além de formal, também material. E por isso que os tribunais constitucionais europeus começam a se propagar e começam a tomar forma e ficar com competências mais robustas e de atuar realmente na lei. Então, nesse sentido, é por isso que ele é político, por isso que é muito fácil para o europeu entender que ele é político e dificilmente a gente vai ver um europeu reclamando que o nosso STF é político, é escolhido pelo presidente, né? Essa reclamação que a gente tem, o europeu não tem. Por quê? Porque o europeu tem essa concepção muito bem feita. E por que a gente não tem essa concepção? E agora vem a nossa segunda parte, né? Onde saíram as cortes constitucionais. Então as cortes constitucionais saíram dos tribunais constitucionais europeus e também das cortes constitucionais
da Corte Constitucional Americana, as características da Corte Constitucional Americana, que ela está num direito completamente diferente. Lá, a Corte Constitucional dificilmente ela tira uma lei do ordenamento. O que ela faz é um precedente que vai vincular todo mundo. E nesse precedente, ela trata o caso concreto diretamente com a Constituição. Então, por isso que a corte americana é uma corte muito mais revisora. Por isso que a Corte Americana está dentro do Judiciário. Por isso que se na Corte Americana tiver as ingerências políticas que um Tribunal Constitucional Europeu tem na Corte Americana, o americano vai achar muito estranho, vai dizer que houve politicagem ou que houve algum problema. Né? Por quê? Porque o americano vê o seu tribunal lá, a sua corte, como uma corte revisora, uma corte de última instância realmente. E da mesma forma também ela tem muitas barreiras para chegar o assunto na Suprema Corte. Né? Infelizmente eu não sei, mas o certo é que o Brasil ele contemplou as duas características, tanto da corte, corte de revisora dentro do Judiciário, como características de um Tribunal Constitucional. E ele colocou dentro do Judiciário, né? Então no Brasil, teoricamente, a estrutura do STF não é como um outro poder estruturalmente, mas às vezes a gente até pode pensar que sim. Então, esse fato faz com que a gente tenha muitos preconceitos em relação a muitas decisões do STF, porque o STF sim, ele se pautua politicamente, não adianta, porque ele é uma corte política, né? Se é bom ou é ruim, eu não vim aqui julgar, né? O que eu vim aqui foi fazer com que vocês entendam a relação, por isso que é a relação tão conflitante do STF, né? Principalmente quando ele faz as decisões. Outra coisa também, que eu até pensei antes, quando eu fui bolar esse vídeo, né? Esse vídeo tá mais uma conversa mesmo, eu passar algumas características dos tribunais para você ter uma ideia melhor, para ajudar, né, no seu estudo, ajudar no seu estudo para concurso, ajudar você a entender as notícias, ajudar também aquela pessoa curiosa aí que caiu aí de paraquedas. Mas uma outra coisa, né, que é interessante é que em muitos lugares, né, os tribunais eles têm o sigilo das votações. Essa questão midiática e de grande publicidade que tem as votações do STF, às vezes podem prejudicar a corte. Tem um autor espanhol, Caramella, se eu não me engano, é esse o sobrenome dele, Caramedia, que, desculpe, não sei a pronúncia, me esqueci o nome, mas o que eu quero passar é a ideia, né? Ele defende que os tribunais constitucionais eles têm que ter sigilo nas suas votações. Então, quando chegar o extrato da votação, a pessoa não pode nem ficar sabendo que foi 8-3, que foi 7-4, né? Nem isso vai ficar sabendo. Se foi muito apertado, se foi aquela decisão 6-5, foi muito apertado, porque isso pode pôr em risco uma das coisas mais importantes de uma decisão, né? Que é como é uma última instância, não tem aonde recorrer mais, né? Seria aqui, houve uma pausa, infelizmente aqui a Siri foi acionada, eu não sei o que acontece aí, tem algumas palavras aí que a Siri viaja e acha que eu quero falar com ela. Mas o que eu estava falando é o seguinte, tem muitas decisões, né, uma coisa que faz uma decisão jurídica, principalmente uma que é de última instância, não tem onde recorrer, não tem nem por papa mais recorrer, né? Então não tem onde recorrer mais, então não tem porquê o administrado, o cidadão, o Estado ficar sabendo se a decisão foi 6-5 ou não. Querer começar a marcar juiz, esse pensa assim, esse pensa assado. O próximo presidente vai ter que botar um cara assim, um assado. A gente não pode ter essa visão, né? Por isso que muitos autores aí defendem a ideia do sigilo das votações do STF, que é completamente diferente do Brasil. O Brasil até... o STF entende que as decisões devem ser mais existe o princípio da publicidade, né? Mas de maneira que ele não estaria afetado o princípio da publicidade, porque a pessoa ia saber exatamente os termos da decisão,
tudo que levou os fundamentos da decisão. A única coisa que ele não ia saber era se foi 6-5, se foi 4-7, né? Enfim. E a outra questão também que vale a pena, já que a gente está trabalhando um pouquinho sobre o STF, os tribunais constitucionais e a Corte Constitucional Americana, só a título de curiosidade, é que, por exemplo, é muito comum e muito louvado que na Corte Alemã, por exemplo, tem um número muito bom e um número mínimo sempre de professores, pessoas que estão ali, passaram a vida, dedicaram a vida à cátedra, a ensinar o direito, a estudar o direito. Nada mais justo que essas pessoas fossem, ajudassem, né? Na verdade, contribuírem para que as decisões fossem, além de políticas, técnicas principalmente, né? Porque, veja bem, ainda que o órgão seja político, ele tem que ser técnico, ele não pode dar um argumento político, ele não pode dizer, eu quero que seja assim. Não, ele tem que fundamentar as decisões, e para ele fundamentar as decisões, precisa de um corpo técnico, precisa de uma decisão técnica também, né? Então, ele é escolhido politicamente, ele trabalha tecnicamente a decisão em si, e os efeitos da decisão muitas vezes é político, sim, senhor. Por quê? Porque ela vai atacar a lei, que é um ato de vontade, e muitas vezes, né, que nem eu falei lá na modulação dos efeitos, né, de repente uma lei tributária lá que foi oriunda de uma violação à Constituição, vai fazer com que um município, por exemplo, fique um ano inteiro sem arrecadação para devolver meia dúzia de trocado para cada uma das pessoas. Ou seja, não vai resolver o problema de ninguém, né? Não vai resolver o problema do cidadão que vai ganhar R$200, não vai resolver o problema do outro que vai ganhar R$150, muito menos daqueles tantos que vão receber R$6, R$7. Mas vai resolver o problema não vai causar um problema enorme da cidade de ficar um ano sem ter aquela receita. Então, por isso que as modulações são bem políticas, né? As modulações podem variar. E aí, por exemplo, somente quem acionou o judiciário até a data X pode ter direito à restituição, somente aqueles, tal. Então, tem uma série de consequências da modulação que são políticas. Já, né, só entrando meio que en passant aí na questão do STF, da Lava Jato, o único problema é bem difícil a gente modular efeitos de decisões de direitos fundamentais, principalmente quando envolve direito penal. Aí a modulação dos efeitos fica bem complicada, porque nesse caso o tribunal, quando faz uma revisão judicial de uma decisão de direito fundamental e principalmente de direito penal, que envolve a liberdade da pessoa, ela está atuando muito mais como uma corte revisora do que como um órgão político de tribunal, entenderam? Então, nesse caso, é muito difícil aceitar a modulação de efeito na parte de direitos fundamentais e na área de direito penal, né? Porque o tributo também é um direito fundamental e ele é razoabilizado, ele é relativizado em decisões do STF. Mas em direito penal é muito complicado a gente aceitar isso. Então o STF tem que decidir, a decisão que o STF tem que fazer é simples. Afinal de contas, por exemplo, nessa questão da ordem dos réus, até é bem sensato, né? Obviamente que é muito sensato que o réu delator seja o primeiro a ser ouvido para que o réu delatado possa se defender. Mas aí o STF vai ter que decidir se isso é uma nulidade absoluta ou relativa. É isso que vai fazer com que a decisão do STF seja mais correta. Eu acho difícil que seja provavelmente, né, a ideia deles é que seja uma nulidade relativa, como eles estão tratando, como dizem que vão tratar, né, que vai ser na semana que vem, né? Por quê? Porque uma nulidade relativa eu tenho que arguir, uma nulidade relativa eu tenho que demonstrar o prejuízo, e se for uma nulidade absoluta, aí não tem prejuízo, aí o prejuízo não precisa ser demonstrado, né? Ou seja, uma inversão total de ônus, não precisa ser demonstrado, e aí tem que anular mesmo desde o início, não tem outra coisa.
Então fica essa reflexão aí sobre essa modulação de efeitos, né? Uma parte 2 do nosso vídeo, que se você não viu, tá bem legal o vídeo sobre modulação dos efeitos do STF, que eu vou deixar aqui no final, aqui tanto na descrição quanto aqui no final, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí, a gente deu uma conversa bem legal sobre os tribunais constitucionais, as cortes constitucionais e pontuar aí as características do nosso STF, tá? Espero que você tenha gostado, dê um like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo e nos seus grupos, redes sociais, isso aí ajuda muito o nosso canal, ajuda muito o professor, motiva bastante para a gente parar um tempinho do nosso dia aí e conversar um pouquinho sobre direito, conversar um pouquinho sobre concurso, e conversar um pouquinho sobre aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí e toda semana tem bastante conteúdo. Um grande abraço! Só a título de curiosidade é que, por exemplo, é muito comum e muito louvado que na corte alemã, por exemplo, tem um número muito bom e um número mínimo sempre de professores, pessoas que estão ali, passaram a vida, dedicaram a vida à cátedra, a ensinar o direito, a estudar o direito. Nada mais justo que essas pessoas fossem ajudassem, né? Na verdade, contribuírem para que as decisões fossem, além de políticas, técnicas principalmente, né? Porque, veja bem, ainda que o órgão seja político, ele tem que ser técnico, ele não pode dar um argumento político, ele não pode dizer, eu quero que seja assim. Não, ele tem que fundamentar as decisões. E para ele fundamentar as decisões, precisa de um corpo técnico, precisa de uma decisão técnica também, né? Então, ele é escolhido politicamente, ele trabalha tecnicamente a decisão em si e os efeitos da decisão muitas vezes é político, sim, senhor. Por quê? Porque ela vai atacar a lei, que é um ato de vontade, e muitas vezes, né, que nem eu falei lá na modulação dos efeitos, né, de repente uma lei tributária lá que foi oriunda de uma violação à Constituição, vai fazer com que um município, por exemplo, fique um ano inteiro sem arrecadação para devolver meia dúzia de trocado para cada uma das pessoas. Ou seja, não vai resolver o problema de ninguém, né? Não vai resolver o problema do cidadão que vai ganhar R$200, não vai resolver o problema do outro que vai ganhar R$150, muito menos daqueles tantos que vão receber R$6, R$7. Mas vai resolver o problema não vai causar um problema enorme da cidade ficar um ano sem ter aquela receita. Então, por isso que as modulações são bem políticas, né? As modulações podem variar. E aí, por exemplo, somente quem acionou o judiciário até a data X pode ter direito à restituição, somente aqueles, tal. Então, tem uma série de consequências da modulação que são políticas. Já, né, só entrando meio que en passant aí na questão do STF, da Lava Jato, o único problema é bem difícil a gente modular efeitos de decisões de direitos fundamentais, principalmente quando envolve direito penal. Aí a modulação dos efeitos fica bem complicada, porque nesse caso o tribunal, quando faz uma revisão judicial de uma decisão de direito fundamental e principalmente de direito penal, que envolve a liberdade da pessoa, ela está atuando muito mais como uma corte revisora do que como um órgão político de tribunal, entenderam? Então, nesse caso, é muito difícil aceitar a modulação de efeito na parte de direitos fundamentais e na área de direito penal, né? Porque o tributo também é um direito fundamental e ele é razoabilizado, ele é relativizado em decisões do STF. Mas em direito penal é muito complicado a gente aceitar isso. Então o STF tem que decidir, a decisão que o STF tem que fazer é simples. Afinal de contas, por exemplo, nessa questão da ordem dos réus, até é bem sensato, né? Obviamente que é muito sensato, que o réu delator seja o primeiro a ser ouvido para que o réu delatado possa se defender.
Mas aí o STF vai ter que decidir se isso é uma nulidade absoluta ou relativa. É isso que vai fazer com que a decisão do STF seja mais correta. Eu acho difícil que seja provavelmente, né, a ideia deles é que seja uma nulidade relativa, como eles estão tratando, como dizem que vão tratar, né, que vai ser na semana que vem, né? Por quê? Porque uma nulidade relativa eu tenho que arguir, uma nulidade relativa eu tenho que demonstrar o prejuízo, e se for uma nulidade absoluta, aí não tem prejuízo, aí o prejuízo não precisa ser demonstrado, né? Ou seja, uma inversão total de ônus, não precisa ser demonstrado, e aí tem que anular mesmo desde o início, não tem outra coisa. Então fica essa reflexão aí sobre essa modulação de efeitos, né? Uma parte 2 do nosso vídeo, que se você não viu, tá bem legal o vídeo sobre modulação dos efeitos do STF, que eu vou deixar aqui no final, aqui tanto na descrição quanto aqui no final, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí, a gente deu uma conversa bem legal sobre os tribunais constitucionais, as cortes constitucionais e pontuar aí as características do nosso STF. Tá? Espero que você tenha gostado, dê um like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo e nos seus grupos, rede social. Isso aí ajuda muito o nosso canal, ajuda muito o professor, motiva bastante para a gente parar um tempinho do nosso dia aí e conversar um pouquinho sobre direito, conversar um pouquinho sobre concurso, e conversar um pouquinho sobre aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí e toda semana tem bastante conteúdo. Um grande abraço!